fechando os nossos olhos e trazendo à nossa frente sempre a figura serena e bondosa de Jesus, o nosso Mestre maior. E a Ele agradecemos sempre, porque é tanto amor, tanto carinho, tanta orientação que Ele nos dá, nos deixa e nos deixará sempre, que nos dá a certeza de que poderemos caminhar sempre da melhor forma possível, se assim quisermos. A decisão de seguir o Mestre, de fazer o melhor, de servir, de amar, é nossa, não dele. Ele nos mostra o caminho na esperança que cada um de nós siga esse caminho. E é isso que nos propomos a fazer. Procurar seguir sempre da melhor forma. Procurar sempre servir ao irmão. Não dá para seguir Jesus se desprezamos o irmão. Não dá para seguir Jesus se não concedemos o perdão. Não dá para seguir Jesus se não pedimos ou pedirmos o perdão. E estaremos verdadeiramente seguindo o Mestre quando a nossa caminhada não mais maltratar o irmão, não mais atingir o coração do nosso irmão. Aí sim, estaremos tão felizes e a nossa caminhada será tão leve, porque estaremos tão mais próximos de Jesus. Depende de nós, do nosso esforço, da nossa vontade. Que assim seja, graças a Deus. Bom, boa noite a todos. Uma alegria, né? Sempre estarmos juntos aqui, sempre fazendo, né, a nossa tarefa, tentando fazer sempre o melhor. E vamos seguir em frente, né? Vamos lá, vamos fazer sempre aquilo que podemos fazer. Vamos hoje dar continuidade àquilo que falamos na semana passada. Semana passada nós ainda estávamos falando, e vamos continuar falando por um bom tempo, sobre o perdão. Perdão, né? Conceder e pedir perdão, como é difícil, né? Mas a gente chega lá. Nós estamos aprendendo, melhoramos tanto ao longo dessa nossa caminhada, então temos que melhorar sempre e cada vez mais. Como sempre, nós fazemos uma recapitulação daquilo que fizemos ou falamos na live anterior. Então, na live anterior nós falamos que o perdão tem uma utilidade prática na nossa vida, porque o perdão liberta, suaviza a nossa própria caminhada, evita dores, sofrimentos. O perdão evita doenças. A gente reclama que está doente. Tem um problema de estômago, isso, azia, tal. Você não perdoa. Temos que perdoar, sim. Evita doença. Olha a utilidade prática do perdão. O perdão muda a forma de encararmos as coisas do mundo e as coisas no mundo. Muda tudo. É uma forma nova de encarar, né? Muda a forma de observarmos o próximo. Sabe aquele negócio de olhar para o próximo e procurar sempre o defeito, né? Procurar no próximo sempre um problema, como se a gente fosse tão perfeito? Nada disso. Então, o perdão também muda a nossa forma de ficarmos observando, cobrando o próximo. O perdão melhora até o relacionamento em família. Então, isso nós falamos na outra e ainda mais algumas coisas. E até agora não falamos dando uma conotação religiosa. Falamos da utilidade prática do perdão na nossa vida. Nós falamos na semana passada sobre misericórdia. Misericórdia. Vem do miserere, de miséria, e cordis, coração. Então, sentir a miséria do outro no nosso próprio coração. Que miséria? Miséria material, falta de alimento, de saúde? Também. A miséria espiritual? Também. É sentir, enfim, o que falta para o nosso irmão.
Isso, portanto, é ser solidário. Quem aprende a perdoar, quem é misericordioso, já é solidário. Já deixou muita coisa para trás. Já é menos egoísta. Por quê? Porque o objetivo dele, antes de tudo, é ajudar, servir. Então, aí se aplica a ajuda também através do perdão. Nós ajudamos o próximo perdoando o próximo. Se eu condenar o próximo, não estou ajudando, não. Pelo contrário, estou maltratando. Então, quando eu perdoo, eu estou ajudando o próximo. Ajudo o próximo e auxilio na sua caminhada, na sua recuperação, quando eu me isento de fazer condenações. Porque toda condenação é indevida. Afinal, somos todos iguais praticamente, né? Não tenho que condenar ninguém, não tenho nem esse direito de fazer isso. Então, falamos também na live passada sobre a nossa caminhada espiritual. O progresso que já alcançamos não é pouco, não é não. Tem muita gente que se sente tão pequena. Eu sou tão pequeno. Não é não. Não é não. Não pense dessa forma. Por quê? Porque se olharmos para trás e observarmos de onde nós partimos, a condição espiritual que tínhamos, que era nada, tínhamos todo um caminho aberto para a evolução, já estamos aqui, aprendendo a perdoar. Perdoamos sim, hein? Todo mundo. Perdoar pessoas que sequer conhecemos. Melhoramos tanta coisa. Amamos pessoas que nem conhecemos. Somos solidários com pessoas distantes daqui. Então, já alcançamos o progresso razoável. Isso é maravilhoso. É maravilhoso. Falamos também na live anterior da necessidade de permanecermos na luz. O que vem a ser permanecer na luz? Nos acertos, que é o céu, né? Que no tempo que frequentávamos outras religiões, aquela visão de um céu, o céu é isso, são os acertos na vida. Que acertos? Amor, caridade, fraternidade, isso é nos levar para um céu. É o céu da nossa consciência tranquila, da nossa consciência em paz. Falamos também da necessidade de ficarmos o mais tempo possível nesse céu. Por que mais tempo possível? Porque na condição que ainda temos, ficamos no céu sim, mas caímos no inferno também, né? Por quê? Porque caímos para as trevas. Treva é o quê? São os equívocos, né? E isso que chamamos de inferno. E nós é que caímos. Nós é que tomamos um caminho errado. Nessa de que vem o demônio que nos derruba. Não, nós nos autoderrubamos. Quando fugimos do melhor, quando desviamos das coisas melhores a serem feitas, quando não damos a nós a oportunidade de um entendimento melhor, caímos nas trevas, nos perdemos pelas coisas que não têm valor, não têm importância. Então, o melhor para nós é permanecer na luz, né? Ou seja, nos acertos, fazendo sempre o melhor. E o perdão faz parte da existência de quem já está mais tempo no céu. Porque se estivéssemos muito mais tempo no inferno, perdoar não. Mas como estamos, graças a Deus, mais tempo no céu, todos nós, tenho certeza, o perdão faz parte da nossa caminhada. Faz parte. Mesma coisa com relação a um julgamento. Como estamos mais tempo no céu, já evitamos julgar tanto, mas ainda julgamos, né? Na hora que damos aquela caidinha lá no inferno, a gente acaba julgando. A condenação já não faz tanta parte de nós no nosso dia a dia. A gente já evita condenar, a gente já procura não ter mágoa, muito embora ainda tenha, mas cada vez menos. É um processo. Essa modificação vai ao longo de muito e muito tempo. Vai depender, obviamente, do nosso esforço, da nossa dedicação. Já evitamos a tristeza, caímos em momentos de tristeza. Todos nós.
sem sombra de dúvida. Mas não quero ficar na tristeza, eu quero alegria. Já não quero mais ficar na revolta. Por quê? Porque estou mais tempo no céu. Não quero vingança, coisa horrível, vingança. Então é preciso que a gente não faça isso, mas que também tenha cuidado com os pensamentos. Eu não me vingo de ninguém. Não, eu não vou lá e dou tiro em ninguém, atiro uma pedra. Mas às vezes o pensamento está matando o outro. Então nós temos que nos policiarmos com relação aos nossos pensamentos também, pois condenamos através daquilo que interiormente estamos elaborando, mentalmente estamos elaborando. Então temos que ter cuidado com isso. E um lembrete que falamos na semana passada: melhor que perdoar é não magoar ninguém, né? Então, viver da melhor forma possível, procurar sempre os melhores valores para a nossa vida e ensinar, né? Procurar transmitir aos outros os bons valores que todos nós, vamos encontrando ao longo dessa caminhada. Vamos espalhar o bem, né? Mas vamos nos preparar para falar de Jesus e do perdão também, né? O objetivo nosso é falar de Jesus, o que ele falou do perdão. Nós falamos até agora da utilidade prática do perdão. Agora vamos falar de Jesus. Mas Jesus também nos trouxe a ideia de vivermos num mundo, não dentro de uma igreja, de um templo, de um centro espírita. Não. Jesus é o grande mestre para a vida. Então, lembrar que o Sermão do Monte, o Sermão das Bem-aventuranças, onde está inserido bem-aventurados misericordiosos, é um roteiro deixado por Jesus. Foi o sermão mais lindo que Jesus fez, na minha opinião. E ele falou, dentre as várias bem-aventuranças, bem-aventurados misericordiosos, aqueles que sentem a dor do outro. E aí inclui-se o perdão. Tá? Então é preciso observar que o mestre nos ensina. Ele está aí, sempre nos ensinando. São ensinamentos para a vida toda, em todos os setores da vida. Como dissemos, não é só numa igreja, não, é no ambiente de trabalho, com os amigos, enfim, para tudo. Então, é um ensinamento para a vida, não para ficar procurando santidade, né? Não, eu não quero ser santo porque estou perdoando. Não, eu quero ter um aprendizado para viver da melhor forma possível. São ensinamentos que tiveram origem, no Sermão da Montanha, em fatos, acontecimentos, situações há 2000 anos atrás, quando Jesus deixou para nós o Sermão das Bem-aventuranças. Sermão das Bem-aventuranças, Sermão do Monte, Sermão da Montanha, é tudo a mesma coisa, tá? Então, há 2000 anos, esse sermão foi deixado por Jesus em situações específicas, vamos dizer. A situação geográfica, a situação cultural, política, social, econômica. Ele estava inserido num determinado contexto, Jesus. São ensinamentos de Jesus que precisam ser interpretados à luz do que encontramos hoje. Tem muita gente que ficou preso a Jesus de 2000 anos atrás. Maravilhoso. Jesus é maravilhoso sempre, né? Mas nós estamos no século XXI. Nós temos que pensar Jesus no século XXI. As situações nossas que encontramos, as dificuldades. Na época de Jesus o contexto era outro, a situação era outra. Agora não, tanta coisa mudou. Então nós temos que pensar Jesus dessa forma. Hoje, século XXI. Ele falou bem-aventurado, pelo menos foi traduzido dessa forma, que significa feliz. Bem-aventurado, feliz. Exemplo, bem-aventurados aflitos. Ixi, como que eu vou interpretar isso? Feliz? Quem é aflito?
quem passa por dores é meio complicadinho, né? Então, para muitos, a interpretação daquilo que Jesus deixou fica um pouquinho difícil. Por quê? Porque nós temos que abrir o leque. Nós temos que entender uma série de coisas. Contexto em que ele estava ali, inserido há 2000 anos. Entender qual é o ensinamento básico que ele nos deixa. Tem tantas coisas para analisarmos, e aí nós vamos perceber que bem-aventurados, ou seja, feliz, mesmo talvez mal traduzido, se aplica. Se aplica dependendo do que está aqui dentro. Do que está aqui dentro. Então, é preciso analisar a mensagem de Jesus e verificar em dois pontos distintos: material e espiritual. A situação material e espiritual. Isso de há 2000 anos atrás. Tá? Então, queremos falar sobre Jesus há 2000 anos atrás, nesse contexto. Por que ele fez esse sermão da montanha? Por que ele teria utilizado, talvez, bem-aventurados? Ou alguém, alguns questionam, seria bem-aventurado. Mas, de qualquer forma, foi traduzido como bem-aventurado. Só que, antes de falarmos ainda de Jesus e do perdão, vamos lembrar que Jesus sempre falou sobre esperança no futuro. Sempre no futuro. Olha, seja feliz, faça isso e viverás. Jesus falava de uma fé futura, né? De uma vida futura. Ter fé numa vida futura. Mas as pessoas estavam vivendo aquela vida. Como entender vida futura? Um pouquinho complicado. Para muitos, hoje, ainda é complicado, não entendem isso. Jesus falava 2000 anos atrás que o seu reino não era desse mundo. Não era desse mundo. Em João, capítulo 14, versículos 1 a 6, olha o que ele falou. Vamos lá, vamos fazer a leitura. Não deixem que seu coração fique aflito. Jesus falando. Creiam em Deus. Creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito. E aí ele diz, isso foi um pouco antes dele ser morto, vou preparar lugar para vocês. E quando tudo estiver pronto, virei buscá-los, para que estejam sempre comigo onde eu estiver. Portanto, não era aqui. Estou preparando o lugar. Então, o que é a terra? Nós chegaremos depois. Se não hoje, na próxima, tá? E ele ainda continuou. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Falou para os discípulos. Não sabemos para onde o senhor vai, falou Tomé. Como podemos conhecer o caminho? Não sabemos para onde você vai. E aí Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai, senão por mim. Então, Jesus falava de outro local, de outra situação, de outra dimensão, não importa, né? Outra coisa que temos que pensar. Nós vamos preparar para falar sobre as bem-aventuranças, tá? Estamos caminhando. Jesus, há 2000 anos atrás, nunca nos prometeu facilidades. Não. Um caminho cheio de rosa, flores, perfume. Não. Nunca prometeu facilidades nessa caminhada terrena na qual nos encontramos. Privilégios? Ninguém. Ninguém. Nem ele teve. Né? Ninguém teve privilégio. Está no Evangelho de Lucas, quem quiser procurar depois. Lucas capítulo 9, versículo 23. Ele dizia assim, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Negue-se a si mesmo. Ou seja, deixe a sua
própria vontade que o mundo te oferece, as coisas, né, mundana, preguiça, um monte de coisa. Esquece isso aí. Tome a tua cruz, ou seja, a dificuldade, o esforço para você realmente superar as coisas. E superar a dor é uma dificuldade, é uma cruz que nós carregamos. E ele falou o quê? Fica tranquilo que eu resolvo o teu problema. Né? Deixa comigo que eu te curo. Não, toma a tua cruz, ou seja, passe pelos pedaços que você tem que passar, porque existe explicação para tudo isso. Depois nós vamos falar, né? Então, ele falava dessa forma. Nunca prometeu facilidade para ninguém. E não foi bem compreendido naquela época, como ainda não é hoje. Então, bem-aventurado, feliz, não casa, né? Não casa. Naquela época, menos ainda. Como? Toma a sua cruz e me segue, negue-se a si mesmo e vou ser feliz? Perdoar e ser feliz? Ser humilde e ser feliz? Era uma coisa um tanto quanto complicado, né? Então, por isso, é por esse motivo, por essa mistura que se faz entre as coisas da matéria e as coisas do espírito, que nós invertemos, depois nós vamos falar um pouquinho mais adiante. É por isso que muitos querem aqui encontrar um Jesus. Mas que tipo de Jesus? Um Jesus consultor financeiro. Como que eu vou ficar rico, Jesus? Dá uma dica aí. Muitos procuram isso, né? Um Jesus que venha ser sócio num empreendimento. Opa, agora vai dar certo. Com Jesus, meu sócio, agora eu vou ficar rico. Agora eu vou ter isso, agora eu vou ter aquilo. Um Jesus adivinho. O resultado da loto dessa semana, como era bom. Um Jesus com milagres prontos para me satisfazer na vida material. Milagres prontos. Um médico de plantão. Jesus, eu estou com um problema. Quebra o galho. Vem aqui. Né? O médico de família. Então vem aqui e resolve. Um enfermeiro. Nós queremos um Jesus enfermeiro para nos trazer um engove após a bebida. Nós queremos Jesus para isso, para o dia a dia, para as coisas da matéria. Olha como as coisas estão invertidas. E Jesus não é para isso. Jesus é o grande mestre que nos ensina, e de uma forma tão carinhosa. E não sabemos compreender esse mestre. Não sabemos. Então, antes de falarmos do sermão das bem-aventuranças, e para então podermos tirar conclusões consistentes com relação à mensagem do mestre, nós precisamos fazer algumas reflexões, né? Algumas reflexões. Exemplo, sobre a visão invertida da humanidade. O que é essa visão invertida da humanidade? Quanto à nossa estada nesta terra, na matéria. Nós, na essência, somos espíritos. Só que nós estamos mergulhados na matéria, mergulhados na terra, ocupando provisoriamente esse corpo físico que em algum momento eu vou deixar para trás, você deixará para trás, esse corpo fica e eu, você, espírito, né, que é a nossa individualidade, retornará para a verdadeira casa. Então, nós estamos aqui numa existência carnal, temporária. Temos que lembrar, temos que entender que estamos aqui. Não somos daqui. Estamos aqui. Nós somos viajantes. Estamos aqui por um período, mas vamos voltar. Então, uma falsa ideia, a falsa ideia de que somos daqui é interessante, né? Por quê? Para que serve a Terra? Eu sou espírito. Nós somos espíritos. Estávamos em outro local. Por que viemos para a Terra? A Terra, ela é... Vamos fazer algumas comparações que ficam fáceis de entendermos, tá? A Terra é uma escola. Eu tenho tanta coisa para aprender.
Ah, eu preciso aprender. E a Terra é uma forma excelente de aprender. Por quê? Porque aqui é uma diversidade de padrões dentro dos espíritos. Eu terei aqueles que vão me ajudar, terei aqueles que eu auxiliarei. Então, a Terra é uma excelente escola, maravilhosa. Só que muitos, quando se apegam a essa permanência na Terra, é mais ou menos como o aluno que termina o dia de aula, ou seja, último dia dessa caminhada, vai desencarnar, tem que voltar, ele não quer voltar para casa, quer ficar na escola. E aí? A Terra é como se fosse uma penitenciária. Eu estou aqui para purgar os equívocos meus, inclusive do passado, né? E ela é uma penitenciária. Eu estou aqui cumprindo minha pena. As dificuldades, as dores, os problemas. E de repente, quando está terminando esta vida aqui, carnal, que vem o carcereiro, abre a porta, ó, agora você está livre. Não, não quero sair, não. Quero ficar aqui. Por quê? Não quer voltar. Ele aceitou que a penitenciária é a casa dele, como nós aceitamos que a Terra é o nosso lugar. Não, nós estamos aqui, não somos daqui. É como um hospital. Viemos aqui, estamos internados para curar as dificuldades que temos, né? Esses problemas. E quando estamos num hospital, tudo que nós queremos é ter alta. Significa que estamos curados, pelo menos daquele mal, naquele momento. Então, a Terra, para muitos, é um hospital, né? Para muitos, quando tem a alta, porque se curou de alguma coisa que ele veio para cá, não quer voltar. Ele se agarra no pé da cama, na enfermeira, na porta, só não quer voltar. Então nós aceitamos, muitas vezes, que nós somos daqui, que aqui é a nossa casa, e não é a nossa casa. Não é. Então, nós precisamos compreender, na nossa caminhada, considerando o espírito, acima de tudo, né, o que é real e o que é ilusório. Isso é fundamental para entendermos as bem-aventuranças. Olha, estamos chegando, onde nós estamos indo para tentar entender as bem-aventuranças. Então nós precisamos parar, raciocinar, analisar, pensar bem o que é de fato real e o que é ilusório. Existe um texto da autoria do filósofo Platão, que nos leva a raciocinar sobre a vida humana na Terra. Essa caminhada nossa na Terra. Platão escreveu esse texto há 2.400 anos atrás. 400 anos antes de Jesus. Antes de Jesus. Então, esse texto dele, portanto antigo, nos leva a raciocinar sobre a vida humana na Terra. Eu sei que é conhecido por muitos, muita gente conhece, e quem me deu esse start para voltar e lembrar desse texto, uma amiga nossa, amiga da família, a nossa amiga Maria Linda, que ela me mandou um vídeo, uma professora falando coisas maravilhosas, e eu, recordando tudo que falava o mito da caverna, nós vamos falar um pouquinho sobre o mito da caverna, rapidinho, tá? Mito da caverna. Depois eu vou mostrar, não sei se, opa, não dá para ver assim não. Vamos ver depois se dá para ver essa figura, porque toda a história colocada por Platão, essa parábola, essa figura que ele fez, seria dentro desse cenário, tá? Então nós vamos pegar aqui, só um minutinho. Vamos lá. Então, vamos falar um pouquinho sobre o mito da caverna, de Platão, 400 anos antes de Jesus. Platão
ele tinha uma ideia, um entendimento. Entendimento de que essa vida material que nós passamos, sensorial, as coisas que tocamos, que estamos vendo, é ilusória, é ilusão. E que a verdade realmente consiste na busca da verdade, da razão, que traz o conhecimento. Essa seria a realidade. Aquilo que estamos vivendo aqui, tocando, sentindo, isso é ilusório. Então, vamos ver como bate com Jesus. Jesus disse: juntai os tesouros do céu, aqueles que a traça não consome, a ferrugem não corrói, o ladrão não rouba. Jesus não falou: olha, juntai aí tesouros, ouro, pedras preciosas. Não, juntai os tesouros do céu. Isso aqui é que não se perde. O resto se perde, né? Então, é uma narrativa cheia de simbologia e narra um contato de Sócrates com um discípulo dele de nome Glauco. E ele queria passar uma orientação. Então, ele pede para Glauco, ele buscava, logicamente, a busca do conhecimento, derrotando a ignorância, a manipulação que acontece neste mundo. Ninguém tem dúvida, né? Ignorância, manipulação. Ele queria que se colocasse no lugar o conhecimento. Então, o mito da caverna, Sócrates pede a Glauco que imagine as pessoas trancadas dentro de uma gruta escura, elas acorrentadas e nesse fundo da caverna tudo escuro. Não se via nada. E essas pessoas presas ali. E essas pessoas acorrentadas viam unicamente o quê? A parede do fundo da caverna. É a única coisa que tinha. E ali, nessa parede, eram projetadas figuras, animais, pássaros. Então, no meio daquela escuridão, as pessoas acorrentadas, a única coisa que viam era projeções na parede, sombras na parede. Essa projeção era feita pelos amos da caverna, ou os patrões da caverna. Então, os escravos, as pessoas ali acorrentadas, ficavam sentadas com um muro nas costas, não viam nada, olhavam apenas a parede. E os amos, ou os donos, os poderosos, o que eles faziam? Eles projetavam na parede essas figuras. E eles esquematizaram o seguinte: desde o nascimento, as pessoas eram acorrentadas ali e ficavam ali sentadas. Acreditavam, como só conheciam aquilo, acreditavam que eram livres. Estavam ali, acorrentadas, tudo, olhando para a parede, mas não conhecia nada. Para eles, eles eram livres. Os amos, que não estavam acorrentados, estavam em outro local, estimulava até troca de ideias, escolha de chefe entre eles, para dar uma sensação de que eles viviam dentro de uma liberdade. Aí a gente lembra, trazendo para os dias de hoje, pão e circo. Dá pão e circo e o pessoal está feliz, né? Olha como vem para os dias de hoje. Realidade eram as sombras para eles. A sombra era o mundo real para aqueles que estavam acorrentados. Ele não tinha nada mais a ser explorado. Eles não tinham aspirações nenhuma. A vida para aqueles acorrentados não viam nada para trás, viam apenas uma parede onde passavam sombras, figuras ali. E para eles aquilo era tudo. Até que um prisioneiro, sempre tem um que é mais saidinho, né? Não ficou contente com aquilo. De repente ele despertou. E agora? Tinha alguma coisa errada. Por que eu estou aqui amarrado, preso, todo mundo? Ele se liberta e dá uma voltinha na caverna. Dá um giro na caverna. Dando um giro na caverna, ele vê uma fogueira, que ele não tinha oportunidade de ver antes, porque tinha uma parede. Essa fogueira tinha lá, né, a sua luz, e os amos, os patrões,
os comandantes passavam com figuras e a luz da fogueira projetava a sombra na parede e eles acreditavam que aquilo era realidade, né? E esse que conseguiu escapar via isso tudo. Esses amos que estão aí, essas silhuetas. E ele viu de repente que tinha um buraco com uma luz intensa para o alto. Ele falou, eu vou sair lá fora, vou ver o que é isso. Se essa luz da fogueira já está me cegando, coisa que eu nunca vi, nem sabia que existia, essa luz mais forte. E aí ele, a duras penas, sobe e ganha a parte externa. Ele sai. Tem um desconforto. É natural, porque ele vê uma luz intensa que ele nunca tinha visto, não imaginava. Ele passou a vida na escuridão. Então diz, né, que a pessoa que está na escuridão, dentro de uma gruta, não vê nada, para tirá-la da cegueira, você tem que acender um fósforo primeiro, depois uma vela, depois uma lâmpada, vai aumentando até que você consegue colocar uma luz mais intensa. Porque se logo de início você colocar nela um grande holofote, ela fica mais cega do que era. Então a luz tem que vir em doses homeopáticas, para que ele possa enxergar. E ele saiu e teve desconforto, porque era a luz do sol, né? Que o cega, de início ele fica cego. Mas aos poucos ele vai se acostumando. E aí ele vê o mundo exterior, o mundo de formas, de vida, de beleza. Ele passa a ver uma realidade que ele não conhecia, sequer imaginava, né? Porque nasceu e ao nascer já ficou acorrentado no fundo da caverna. Ele vê outras experiências, né, que ele não podia, porque a caverna era totalmente escura. Ele só via sombras. Só que aí, vendo toda essa beleza, esse sujeito que se aventurou e saiu, ele sente necessidade de voltar para contar com os amigos, aqueles que estavam acorrentados. Pessoal, olha, tem um mundo todo nos esperando. Tem belezas maravilhosas e a gente nunca viu, nunca se aventurou. Eu quero ir falar dessa descoberta, eu vou voltar para a caverna. E aí diz que Sócrates pergunta a Glauco: como você acha que esse sujeito seria entendido pelos amigos? Como ele seria recebido pelos amigos ao voltar e dizer dessa descoberta impressionante que os outros continuavam não imaginando sequer? Ele seria rechaçado. Seria taxado de louco. Não acreditariam nele. Então, essa é a figura do mito da caverna. Tá? Aqui está a caverna. Nós temos aqui, nesse local, as projeções que são feitas na parede. Os acorrentados estão aqui atrás. Acorrentados aqui. Tudo paradinho. Depois do muro, os amos, os dominadores, passando com silhuetas que a fogueira faz projetar na parede aqui atrás. Portanto, para esses que estão sentados aqui, acorrentados, desde o nascimento, a realidade para eles, tudo está aqui nessa parede, nada mais que isso. E aí, um que se aventura, dá a volta, vê a fogueira, vê os amos, os dominadores, mas vê também uma saída. E ele sai aqui e vai conhecer o mundo de fora. Tá? Essa figura deixa bem claro a explanação de Platão. Só que temos que analisar isso aí. Vamos voltar com a luz. Vamos interpretar um pouco esse mito da caverna. Tá? Vamos lá, tudo cheio de símbolos, né? A caverna é o mundo interior. Está aqui dentro essa caverna, né? Com limitações. Muita gente tem limitação, alguns mais, outros menos, mas temos limitações, temos zonas de conforto, e ficamos estacionados. Os prisioneiros que estavam acorrentados, eles vivem um tipo de escravidão inconsciente. Nos dias de hoje,
Quantos vivem numa escravidão inconsciente? Vivem com sombras projetadas nele, nada mais do que isso, aceitam aquilo que foi projetado e vivem numa escravidão. Estão ali, presos, nada mais do que isso. As projeções que nós vimos na parede são ilusões que prendem os homens. Hoje, século XXI, né? Seria um mundo material. O mundo material é ilusão? Se perguntar para as pessoas na rua, esse mundo aqui é real ou ilusório? É real. Como é real? Não, é real, tá vendo? Eu toco, tal. Você tem tua casa? Tenho. Bom, é real, né? É real. A tua casa é tua até quando? Em algum momento você não vai ter mais. É tão real que some? Que desaparece? Isso é ser real? Não, isso é transitório, é ilusão. A casa que você tem vai embora, o carro que você tem, o dinheiro, tudo vai embora. Então a parte material seriam as projeções que nós estamos aqui na Terra correndo atrás feito maluco. Em algumas situações, óbvio, é necessário, temos que ter nossa casa, os recursos, ninguém condena isso. Mas tem gente que vive dessas sombras, dessas ilusões. Vive também, não só dessa matéria, mas as coisas que estamos utilizando no meio desse mundo material. As ideias ignorantes, né? Os preconceitos. Eu não gosto dele porque ele é preto, porque ele é branco, porque ele é isso, porque ela é aquilo. Preconceito, orgulho, vaidade, ilusão. Tudo isso é ilusão. Mas nos amarramos nisso, nos prendemos nisso. E aí nós vemos que dentro da simbologia tem a fogueira, por exemplo, né? A fogueira é aquela que atiça os olhos, os nossos olhos, para a projeção, para a ilusão. O fogo dos desejos, né? É o consumismo desenfreado, a moda. Todo mundo está usando camisa azul. Eu tenho que comprar uma igual. Agora todo mundo está usando verde, eu tenho que comprar igual. Ilusão. Ilusão. Propaganda. Nos vendendo ilusão. Olha como nós nos prendemos em ilusões. Eu lembro de ter visto em reportagens, não sei se era Black Friday, nos Estados Unidos, que as pessoas ficavam, ou ficam ainda, não sei, na porta de uma loja, a loja ainda está com a porta baixada. Aquela aglomeração. Todo mundo na porta ali, esperando que a porta se abra, para todo mundo correr feito um maluco para pegar alguma coisa. Pegar alguma coisa. E aí, quando abre a porta, é aquela boiada que vai, e de repente a pessoa volta para casa com um embrulho, alguém pergunta, o que você comprou? Nem sei, nem vi. Pô, mas você comprou e não sabe? Comprei e não sei, não vi. Ele comprou o que não queria, o que não precisava, gastou o que não tinha. Por quê? Porque ele saiu na fita. Olha a ilusão, a maluquice. Isso é real? Não, isso é ilusão. Quem são os amos, né? São aqueles que controlam os prisioneiros, aqueles que controlam e deixam os outros alienados, né? Os amos não ficam acorrentados. Não. Aqueles que dirigem não se acorrentam, não. Enxergam a saída, até conhecem a luz lá fora, só que temem sair. Medo de perder os privilégios que eles têm. Não vou perder a boquinha aqui, se eu sair vem outro no lugar, né? E vive da cegueira dos outros. E a luz do sol? Olha a simbologia, a luz do sol. A luz do sol é a ideia do bem. Agora estamos chegando no mundo real. Agora estamos chegando no mundo real. A ideia do bem. A luz da sabedoria. A luz da verdade. A luz do amor. A luz do conhecimento. A luz do sol é fazer o bem no mundo. Ter a luz do sol é servir
ao bem. Isso é real. Não tirar proveito dos outros, como aqueles ambos tiravam. É respeitar os outros. E hoje, nós vemos, né? É lamentável, mas vemos as sombras, aquela ânsia de adquirir, de ter as coisas, os bens do mundo, né? São essas sombras projetadas na parede. Ah, eu tenho que ir atrás, tenho que consumir. Quem são os amos? Eu não preciso nem falar, muita gente já matou, muitos deles. Os políticos, muitos políticos, não se generaliza, óbvio, muitos políticos, alguns líderes religiosos, aqueles que promovem a venda de bens de forma exagerada, um consumismo maluco. E a fogueira hoje? Onde está a fogueira? A fogueira? A mídia, por exemplo, que divulga as ilusões, que massacra, que distorce valores. Ilusão. A luz do sol? A luz do sol não. A luz do sol é a realidade. Nós, muitas vezes, e a grande maioria da humanidade, está correndo atrás das sombras que aparecem na parede, que alguém projetou querendo tirar proveito. E ficamos parados, estacionados, não raciocinamos e achamos que somos inteligentes. Por quê? Porque nós temos os nossos líderes, né? Damos risada de vez em quando, nos servem pão, nos dão a oportunidade de ir ao circo. Não, ilusão. Jesus, no sermão da bem-aventurança, passa por aí. Sem falar disso, nós vamos fazer uma ligação do sermão das bem-aventuranças com isso que Platão, de uma forma tão brilhante, nos deixou, né, no mito da caverna. Tá? Vamos ver aqui ainda mais alguma coisinha, deixa eu só retornar. Então, nós vamos compreender o sermão da montanha, ou o sermão das bem-aventuranças, sermão do monte. Então, na próxima semana, vamos guardar, né, vamos lembrar disso, vamos refletir, vamos pensar nisso, né? Não sou eu usando a fogueira, fazendo sombras, e vocês acharem que é isso mesmo. Não, não, não. Não quero nem ter fogueira, nem fazer sombra. Gostaria que pensassem nisso, que analisassem, que vasculhassem internet, não importa, para ver a realidade disso tudo. E vamos começar a pensar em buscar o que é real para a nossa vida. Tá? Jesus nos falou que era real. Juntai os tesouros do céu. Que céu? O céu aqui interior. Junte as coisas boas aqui dentro. Né? Aquela que o ladrão não rouba, a ferrugem não consome. Nada, é isso que nós precisamos juntar. Tá? Semana que vem, continuamos. Tá? E então vamos à nossa prece. Então vamos pedir que fechem os olhos e trazer à nossa frente a figura serena e bondosa de Jesus, o nosso mestre maior. Jesus que veio nos trazer a mensagem das coisas reais, das coisas perenes, das coisas que permanecem, das coisas que podem ser e devem ser propriedade de cada um de nós. O conhecimento, o amor, a fraternidade, quanta coisa que nós precisamos. Isso é real, porque isso estará conosco por todo sempre. Não haverá ninguém. Pode até querer nos tirar a liberdade, mas não nos tirará a liberdade de amar, de pensar, de sonhar, de servir. Isso é propriedade nossa. Isso é real. E Jesus veio nos dizer sobre isso. Então que tenhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir. Que assim seja, graças a Deus. Então, boa noite a todos. Aí tem gente, Maria Santos, Paulo Serrato, Maria Linda, Áurea Federici, Alceia, quem mais aqui? Michel, Lene Sudra, Luiz Federici, tudo bom, Luiz? Fred,
Michel, sempre conosco também. Então, agradecer a vocês pelo carinho, né, por estarem conosco, nos dando esse incentivo, essa força, para a gente procurar fazer sempre aquilo que podemos e da melhor forma possível, tá? Então, que a semana que vem possamos estar novamente juntos. E Jesus no coração e álcool em gel na mão. Tchau, pessoal. Até a semana que vem, se Deus quiser. Tchau.